É tão difícil pensar por onde começar a gravar esse vídeo, mas eu preciso escolher, algum ponto. E esse ponto é um aniversário, é uma celebração. Então, hoje eu quero conversar com vocês sobre o primeiro ano de vida do Clube Leia Latinos. Para quem não sabe do que eu tô falando, se chegou agora aqui no canal e tá perdido, eu tenho um clube de leitura há 1 ano e esse clube se chama Clube Leia Latinos. É um clube que nasceu de uma vontade minha de explorar mais a literatura do continente latino-americano, algo que eu já fazia sozinha por conta própria, mas que eu decidi aumentar, ampliar como um projeto que tem financiamento coletivo lá pelo Catarse. E isso aconteceu em julho de 2020 e hoje, a gente está aqui em julho de 2021, eu tô cheia de coisas para comentar com vocês sobre esse clube, porque a gente tem conseguido conquistar outras coisas, outros espaços e também a gente tem tido um retorno muito positivo e hoje, especialmente, antes de gravar esse vídeo, eu fiquei muito feliz com algumas coisas que aconteceram e aí eu resolvi trazer para cá pro canal também, porque eu nunca fiz um vídeo explicando o que é o clube, né? Eu falo todo mês sobre o clube aqui, eu trago resenhas para os livros que a gente lê no clube para cá, para o canal, mas eu não expliquei em um vídeo específico, então hoje a gente vai conversar sobre isso, eu vou explicar tudo, o que é o clube, como é que faz para participar do clube, o que a gente já leu no clube neste primeiro ano de vida e o que a gente ainda vai ler no segundo semestre de 2021. Mas antes de mais nada, está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia, aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui, se gostar se inscreva porque isso é muito importante, deixa um joinha nesse vídeo e compartilha com quem também gosta de ler porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Além disso, dá uma olhadinha aqui na caixa de descrição do vídeo porque é nesse espaço onde eu deixo todas as informações sobre as minhas redes de contato, sobre os livros que eu estou falando, sobre os projetos que eu mantenho no Catarse, inclusive formas de apoiar o meu trabalho, tanto com o Clube Leia Latinos, quanto com o Clube da Jéssica, que é o clube de apoiadores aqui do meu canal no YouTube. Essas formas de apoio são muito importantes para que eu continue fazendo o meu trabalho por aqui na plataforma. É um modo também de retribuir todo o conteúdo que eu produzo, né? Então eu agradeço profundamente a todo mundo que já apoia meu trabalho nas diversas formas possíveis, porque vocês com certeza fazem a diferença na minha vida. Eu tô gravando esse vídeo sem roteiro, como sempre, porque eu quero tentar deixar fluir a emoção, já que eu tô num dia muito especial. Hoje, que a gente está na metade do mês de julho, em pleno mês de comemoração do aniversário do clube, que eu estou fazendo uma programação toda especial lá pelo Instagram, eu recebi um retorno muito legal de várias pessoas, porque a gente recebeu uma mensagem de uma escritora importantíssima para a América Latina, que é a Isabel Allende. Isso me fez pensar no que o clube está representando para mim e para as pessoas também que fazem parte dele, né? O que a gente está fazendo, qual é a nossa intenção com esse clube de leitura? Porque é muito mais do que se reunir para ler livros, né? Isso diversos clubes fazem, as pessoas escolhem livros e leem juntas e discutem. Mas o Leia Latinos tem uma pegada diferente e eu não tô falando isso porque é um clube que eu idealizei, mas pelo que eu escuto das pessoas nesse mês em que eu tô ouvindo vários membros do clube falar o que eles sentem participando, eu tô ressignificando até mesmo para mim, né, esse espaço que é um espaço também de acolhimento inclusive da nossa ignorância no sentido de América Latina, no quanto a gente desconhece da América Latina, nesse espaço que a gente criou juntos, né, do clube, para além das leituras, a gente se sente confortável para conversar sobre aquilo que a gente não sabe, sobre aquilo que a gente nunca tinha pensado antes. Então, acaba com as inseguranças que a gente tem em outros momentos, né? E aí eu comecei a pensar que é um espaço realmente muito especial e que eu precisava compartilhar por aqui também com vocês. Falando de uma forma bem genérica, o Clube Leia Latinos é um clube de leitura em que a gente lê um livro por mês. Esses livros são indicados por mim, então eu faço a curadoria e coloco para votação e os participantes votam, a gente acaba escolhendo ali os livros por semestre e esses livros são divulgados no comecinho de cada semestre, né, a seleção que a gente faz. E aí a gente vai lendo ao longo daquele mês, o livro determinado, e no final do mês a gente tem um encontro que é uma das recompensas para os assinantes. De uma forma geral, as recompensas que são para todo mundo
são a escolha dos livros, né, a curadoria que eu faço, que as pessoas recebem essa lista no começo de cada semestre, então uma curadoria especializada, indicando livros latino-americanos escritos por homens e mulheres que nasceram e escrevem aqui ou sobre esse território. E outra recompensa geral também é a curadoria além dos livros, que é um pacote cultural que eu envio a cada mês na finalização da nossa leitura. As pessoas recebem por e-mail uma série de conteúdos que eu preparo manualmente, que eu recolho ao longo do mês e que eu vou recolhendo também com base nas minhas experiências de vida sobre aquele país que a gente leu, sobre o autor que a gente leu, sobre a cultura, as outras expressões artísticas como cinema, como música. Então, a ideia com essa curadoria além dos livros é aprofundar a nossa experiência com o país em questão, que vá muito além da leitura do livro, que já é ótimo, né? Ler já é uma coisa incrível, passar por essas leituras que são tão diferentes e ao mesmo tempo tão parecidas com a gente, mas eu não quero ficar só na literatura, então eu preparo esse pacote e envio por e-mail sempre antes do nosso encontro mensal, para que todo mundo possa ir conhecendo um pouquinho mais daquele lugar, conhecendo um pouquinho mais do escritor que fez a obra que a gente está lendo, e isso tem sido muito legal. Então, nesse primeiro ano de vida do clube, todo mundo recebeu, independentemente do valor da assinatura, essa indicação das leituras e as curadorias ali dos livros que eu faço mensalmente. Também faço para todos os assinantes sorteios bimestrais de livros, e isso é também uma forma de incentivar a leitura, sair um pouco daquilo que a gente mesmo selecionou, né, para que a gente possa sempre ampliar a nossa visão. E, claro, tem as recompensas específicas por valor da assinatura, que aí vai depender daquilo que a pessoa escolher. Por exemplo, na modalidade Quer Encontros, a pessoa paga R$20 e ela tem acesso ao nosso encontro final do mês e também tem acesso à nossa comunidade no Telegram, que é um grupo maravilhoso onde a gente se reúne e fala sobre as leituras ao longo daquele mês, vai dividindo também as nossas angústias, vai falando sobre outros livros, às vezes surgem assuntos relativos, né, a tudo que a gente está vivendo, então é um grupo muito família, um espaço muito seguro para a gente trocar ideia e é muito legal. Tem outra modalidade que é a Quer Encontros mais gravação, que aí a partir de R$30 de colaboração, a pessoa participa do encontro, tem acesso à comunidade do Telegram e ainda tem acesso à gravação desses encontros, caso ela perca, caso ela não consiga participar. Isso é bom porque às vezes acontecem problemas de agenda, né? A pessoa não consegue entrar ali naquele dia. Então, fazer essa modalidade dá uma certa segurança de que a pessoa vai poder assistir depois, vai poder ver o que a gente discutiu, vai se inteirar de todas as nossas conversas e mesmo que ela não tenha conseguido entrar naquele dia por algum motivo. E esse acesso fica ali para a pessoa sempre. Tem uma outra modalidade que é a Quer Encontros, mais acesso, mais acompanhamento de leitura, que é a partir de R$50 a pessoa tem tudo isso que eu já falei antes, mais um acompanhamento de leitura que é o quê? Eu falando ali pessoalmente com a pessoa, pelo Telegram ou pelo WhatsApp, e a gente vai trocando ideias sobre leitura no privado ao longo de toda a leitura. Isso faz com que a gente possa tirar as angústias que às vezes vão surgindo durante a leitura, a pessoa não se sente muito confortável, e eu vou ali e vou comentando aquela leitura com a pessoa. É também uma modalidade muito legal. E todos esses detalhes vocês podem ver aqui embaixo, num dos primeiros links que eu deixo sempre, que é o link do Clube Lê Latinos no Catarse. Se vocês jogarem Clube Lê Latinos no Google, vai ser o primeiro link que vai aparecer. Mas se vocês não quiserem jogar no Google, podem clicar diretamente aqui e entrar lá, porque, gente, eu fiz um texto em que eu explico absolutamente tudo, da onde vem essa minha vontade de falar sobre a América Latina, de ler e de incentivar essas leituras, de fazer esse trabalho de ir atrás de coisas que não chegam pra gente pelo mercado normalmente, porque o mercado é dominado por tudo o que vem dos Estados Unidos, querendo a gente ou não. Os Estados Unidos, como uma potência econômica, né, mundial, que tem esse poder de influência culturalmente falando, ele acaba fazendo com que a sua literatura chegue mais longe. O fato de ser escrito em inglês, a maior parte dos livros que são best-sellers, que são os mais vendidos, são livros escritos em língua inglesa, né? E isso fala muito sobre o que a gente está consumindo. E a minha ideia é sair dessa ordem mercadológica, pelo menos um pouquinho, fazer essa força, fazer esse movimento, porque se a gente não fizer isso, a gente vai continuar sendo relegados. E nada contra, de modo algum, quando eu falo sobre isso dos Estados Unidos, eu não estou dizendo que eu odeio estadunidenses ou que eu não gosto de nada de lá.
Eu gosto, mas é que a gente tem outras culturas na nossa volta que tem muito mais a ver com a gente e que tem coisas também diferentes, mas que a gente desconhece simplesmente porque está chegando de outras ordens, está sendo imposto para a gente outro tipo de cultura por uma questão econômica, por uma questão mercadológica, capitalista. Então, é sempre um convite, né? O clube é também esse convite para a gente prestar atenção naquilo que está à nossa volta, para a gente prestar atenção naquilo que nos cerca. O Brasil tem muita dificuldade em se ver como latino-americano, né? E o clube surge, então, para fomentar essa ideia. Tá há 1 ano fazendo isso e eu fico muito emocionada de ver que cada vez cresce mais essa vontade, essa busca, muito também pelo trabalho de editoras independentes maravilhosas que têm publicado autores e autoras latino-americanos contemporâneos. É também uma forma da gente incentivar essa produção atual. E como é que eu seleciono esses livros? Bom, eu seleciono tentando fugir do eixo mais comum que é Argentina e Chile, que tem muita produção e são países excelentes em termos culturais, mas que chegam muito mais fácil aqui no Brasil. Então, para isso, eu fui selecionando livros que fossem tanto de preço acessíveis, quanto tivessem e-books também disponíveis, mas que também fossem de outros lugares, não só na Argentina e no Chile, embora a gente tenha lido Argentina e Chile também. Então eu fui pegando aqui na minha estante, a primeira seleção eu fiz sozinha, né, como a gente estava começando do clube, eu fiz e propus pro pessoal, e aí eu selecionei 6 livros que eu já tinha aqui, pensando nessa variedade de países e na variedade de autores também, porque pelo menos a regra número 1 do clube é que seja 50% na questão de gênero da autoria, né, desses livros. Então, para os 6 primeiros meses, eu escolhi 3 livros escritos por mulheres, 3 livros escritos por homens e dei a primeira leitura ali como uma leitura feita por mulher, uma literatura feita por mulher, para que a gente pudesse sempre lembrar de priorizar as literaturas produzidas por mulheres, já que a gente é menos lida, né, dentro desse mercado que tem essa lógica machista por trás. E aí, eu vou começar a mostrar então agora para vocês os livros que a gente leu. Desde julho do ano passado até junho de 2021, a gente leu 12 livros, 1 livro por mês. Foi uma viagem muito gostosa de fazer e eu já falei de todos esses livros aqui. Gente, então eu não vou nem falar no card, que eu vou deixar no card, porque assim, ficaria muito repetitivo. Mas tá tudo aqui na caixa de descrição do vídeo, então vocês podem conferir caso não tenham visto ainda, porque essas resenhas, elas não têm spoiler e ainda por cima tentam apresentar o livro de uma forma mais completa, porque eu gravo sempre as resenhas dos livros do clube logo após o encontro, então eu tô com tudo fresquinho na cabeça. Mas eu vou apresentar para vocês agora esses livros que a gente já leu. Aliás, melhor, vamos comigo aqui na estante para vocês verem como é que eles estão distribuídos e a gente ir recolhendo esses livros juntos. Bom, como vocês viram, a gente já fez uma pilha bem grande de livros, né? E eu até fico com dificuldade às vezes de localizar, porque esse nicho da estante está cheio de livros latino-americanos, o que eu acho ótimo. Mas, enfim, vamos lá então à apresentação 1 a 1 desses livros incríveis. A primeira leitura do clube foi O País das Mulheres, da Gioconda Belli, que é uma escritora nicaragüense. Eu não sei vocês, mas eu nunca tinha lido nem pensado em nada sobre a Nicarágua até o momento em que esse livro me chegou às mãos. E aí eu fiz questão de começar o nosso clube, a nossa primeira leitura, o primeiro mês de debate com ele, porque eu acho que assim a gente conseguiu visualizar o tanto que a gente desconhece de autoras importantes e também de vozes diferentes, né, que a gente não escuta muito sobre elas. Então foi uma experiência também muito legal. Esse livro aqui saiu pelo selo Verus Editora, e ele tem tradução da Ana Rezende, é um livro de leitura muito fluida e que eu já comentei aqui no canal. E eu acho que é um livro também que mexe com várias questões, porque ele vai tratar de um outro tipo de feminismo e que às vezes não é muito bem compreendido. Para mim, o livro é muito poético e cheio de ideias interessantes para a gente repensar não só a questão política do governo, mas como toda uma outra forma de organização social, como seria se a gente pudesse se organizar de outra forma, de uma forma que não fosse tão discrepante, né, que as coisas não fossem tão difíceis para as mulheres
socialmente falando, culturalmente falando, né? E se a gente tivesse uma outra organização? E se a gente conseguisse fazer diferente, distribuir melhor todas as tarefas da vida, do mundo, enfim. É um livro que eu gostei muito por causa disso. E o segundo livro que a gente leu, a gente já foi para os países pequenininhos ali da América Central que ninguém fala. Por exemplo, porque a gente pegou o Asco, do Horácio Castellanos Mocha, que é um autor de El Salvador. Esse aqui saiu pela coleção Outra Língua e tem tradução do Antônio Cherchenesky, que é um escritor brasileiro. E é um livro curtinho, é uma novela, e aqui a gente vai sentindo esse asco que o narrador fala, que ele sente sobre El Salvador e sobre todo o subdesenvolvimento que existe por ali. Foi um livro bastante difícil no sentido de simpatizar com o personagem, mas que a gente entendia o que ele estava falando e acabava muitas vezes concordando com ele, o que era mais estranho ainda, né? Então foi uma leitura desafiadora, instigante, que provocou bastante a gente. Depois lemos Este é o Mar, da Mariana Henriques, uma novela que tem uma pegada bem diferente daquele outro livro dela de contos, né? Esse livro aqui tem tradução da Elisa Menezes e saiu pela editora Intrínseca também. E foi uma novela que mexeu também com as pessoas, porque esperavam coisas como as que tinham lá naquele livro, As Coisas que Perdemos no Fogo, né? Que é uma grande obra, uma obra que fez uma movimentação muito grande. E aqui ela vai para uma outra pegada, uma pegada bem adolescente, de gente que é fã de rock, e ela vai pensar nos seres mitológicos, essas criaturas que acabam fazendo as lendas do rock, e a gente vai acompanhar como seria isso, né, dessas entidades mitológicas que são as responsáveis pelos artistas que se tornam muito famosos e tal, e como seria tudo isso. É mais ou menos uma inspiração nas musas, né, nas musas da mitologia grega, e é muito louco, muito interessante, embora não seja nada a ver com aquele outro livro dela, então o pessoal ficou meio incomodado com isso, mas eu gostei bastante da leitura também e comentei aqui no canal. Depois disso, no mês de outubro, a gente leu o Deixa Comigo, do Mar Levreiro, que é um escritor uruguaio, também da coleção Outra Língua, e aqui com tradução do Joca Rainer Sterron, que é outro escritor brasileiro. E, gente do céu, foi muito bom ler esse livro, porque ele apresentou um Uruguai muito diferente do que pode, às vezes, parecer para quem não conhece o Uruguai, que acha que o Uruguai é Montevidéu, né? Aqui a gente vê uma outra coisa. E tem um protagonista também que é escritor e que está frustrado com a carreira, e ele é muito debochado, muito irônico, muito pedante em alguns casos, mas faz a gente rir e muito. Eu gostei demais do meu primeiro contato aqui com uma tradução do Levreiro, já tinha lido outros livros dele que eu também tinha gostado. E, bom, em novembro a gente resolveu arriscar com a leitura de contos. Eu coloquei o Doce Inimiga Minha, da Marcela Serrano, que é uma escritora chilena, e esse aqui tem tradução da Joana Angélica Mello. E, gente, foi uma das coisas mais maravilhosas que eu já li dentro do gênero de contos. Eu já recomendei esse livro diversas vezes e ele não cansa de me encantar. Eu já tenho outras coisas aqui da Serrano para ler, inclusive quero ler este ano de 2021, tomara que dê tempo, e eu comprei em espanhol um outro livro dela porque eu acho que ela é dessas autoras que vale a pena ler no original. Sei que foi uma experiência muito incrível poder ler contos no clube também, que é uma coisa que o pessoal não tem tanta prática. A gente analisou conto a conto, foi incrível, incrível mesmo. E aí, depois, em dezembro, a gente leu O Luto, do Eduardo Halfon, com tradução do Luis Fagundes. Esse livro saiu pela editora Mundaréu, é uma novela curtinha também. Esse escritor é da Guatemala e a gente ficou muito surpresa com o que ele apresenta aqui, com o tanto de profundidade que pode haver num livro tão curto, e foi também especialíssimo esse encontro. A gente conseguiu a presença da Silvia, que é a editora da Mundaréu, e ela participou e conversou com a gente também como fã do livro. Foi muito legal, eu gostei demais dessa experiência. Em janeiro de 2021, a gente resolveu sair um pouquinho da nossa rota e experimentar ler algo que a gente nunca tinha lido, da Jamaica, que não é parte da América Latina oficialmente, por ter sido colonizada por países diferentes e por falar inglês, mas que, eu suspeitava, teria muitas coisas em comum com a gente como latino-americanas. E assim, gente, foi incrível passar por essa leitura, que é Bem-vindos ao Paraíso, da Nicole Denise Benn,
que é essa escritora jamaicana. Ele tem tradução da Essi Regina Candiani e foi publicado pela editora Morro Branco. Foi um romance um pouquinho maior do que a gente estava lendo até então. Muito difícil de ler porque ele vai falar sobre turismo, sobre esse turismo predatório, sobre prostituição, sobre abuso, sobre racismo. Me lembrou muitas vezes o livro O Olho Mais Azul, da Toni Morrison, por causa dos sofrimentos de uma das personagens, e me apresentou uma parte, uma faceta da Jamaica que eu nunca imaginei ver retratado, embora já suspeitasse, e foi muito forte, mas que valeu muito a pena também. A gente aproveitou para ler um livro de maior fôlego nas férias, porque a gente tem feito isso. Na sequência, a gente passou por um livro que é divisor de águas, sempre, para todo mundo, eu acho, e que eu já tinha lido algumas vezes, mas que nunca tinha lido em português, e coloquei então pra gente o Pedro Páramo, do Juan Rulfo, obra clássica, um clássico latino-americano, na verdade. Juan Rulfo, que escreveu só 2 livros e já arrebatou a gente, e esse aqui é um dos livros mais fantásticos que eu já li, um dos melhores e um dos meus favoritos da vida, e foi talvez a minha maior satisfação ler esse livro com o clube, porque eu percebi que muitas pessoas perderam o medo de ler um clássico como esse, que é tão complexo, né, por causa da leitura conjunta. Preparei materiais de complemento para eles, né, fiz áudios na primeira metade, na segunda metade da leitura, e isso foi muito bom também para mim, como experiência, né, de tentar indicar como faz a leitura sem dar spoiler, porque dando spoiler fica muito complicado. Foi demais, assim. Em março, a gente leu Cartas para Minha Mãe, da Teresa Cárdenas, que é uma escritora cubana e que eu já tinha lido por outro livro. Esse aqui tem tradução da Eliana Aguiar e saiu pela editora Palas, que é uma editora independente. É um livro muito sensível, muito singelo. Ela fala sobre a mãe que ela perdeu, é uma menina, uma narradora menina, que está escrevendo cartas porque ela sente falta da mãe, porque ela está crescendo sem esse amparo, e ela encontra na escrita uma forma de se comunicar com a mãe. É sensível, é bonito, fala sobre racismo também dentro de Cuba, sobre a negritude, sobre se ver como mulher negra. É realmente muito, muito bom. Em abril, a gente foi para uma autora clássica também latino-americana, mas para o seu livro talvez menos famoso ou menos querido, que é O Muito Além do Inverno, da Isabel Allende. Esse aqui saiu pela editora Bertrand e tem tradução do Luiz Carlos Cabral. Eu particularmente gostei muito dessa leitura. Eu acho que ele é um bom livro para começar, a Isabel Allende, porque ele não tem tantos efeitos espetaculares como, por exemplo, A Casa dos Espíritos, para quem leu e ficou mal acostumado com isso, mas eu gosto muito. Eu acho que ele se resolve de uma forma bem simples, e isso, de vez em quando, é só o que a gente precisa, de um livro que não complique tanto a vida da gente. E, enfim, eu gostei demais dessa experiência, e também porque foi a primeira leitura de Isabel Allende para muitas pessoas, né? E falando em Isabel Allende, gente, a novidade que eu quase acabei esquecendo de falar aqui, que a Isabel notou o Clube Lê Latinos. A gente entrou em contato com vários autores que a gente leu, né, nesse primeiro ano de clube, para ver se eles poderiam conversar com a gente sobre isso, né, sobre essas leituras, sobre ter um clube no Brasil falando da literatura latino-americana, e a única escritora que respondeu foi a Isabel Allende, que respondeu formalmente. Foi ela, e ela mandou um recado pro clube que eu deixei lá no Instagram hoje, e assim, foi maravilhoso, foi uma surpresa, uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida. Então, sim, a Isabel Allende agora sabe que a gente existe, que a gente leu e que a gente gostou do livro dela. E se vocês não viram esse post ainda, eu vou deixar aqui embaixo o link direto para ele também, porque foi muito emocionante. Ela contou um pouquinho da história da escrita desse livro, e mandou um abraço desde a Casa de los Espíritos que ela tem lá na Califórnia. Ela é muito maravilhosa, ela é muito acessível, muito diva, e se eu já gostava dela antes, agora eu gosto ainda mais. A gente leu também, em maio desse ano, O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, representando o Brasil, e foi também uma leitura muito comovedora, né? A gente leu esse, e também como uma leitura complementar, o Cartas a Alma Negra, mas esse aqui foi a leitura oficial, e difícil, né, como a gente já imaginava, mas também muito transformador. E em junho a gente leu O Rostos na Multidão, da Valéria Luiselli, escritora mexicana, que saiu pela Alfaguara, com tradução da Maria Elzira Lemos. E esse aqui foi o outro livro que explodiu a mente junto com o Pedro Páramo, talvez Pedro Páramo muito mais, mas esse aqui também gerou muitas dúvidas, foi um encontro muito gostoso, a gente falou demais sobre ele, e assim,
fiquei apaixonada. E em julho, né, nesse mês aniversário, a gente tinha combinado de encarar um calhamaço que também há muito tempo eu queria ler, mas não me animava, e o pessoal votou nele, foi um dos livros mais votados para 2021, então a gente resolveu deixar para julho para que desse tempo, todo mundo se programar, comprar o livro e tudo mais. E aí a gente começou então a desbravar o Jogo da Amarelinha. Eu tenho essa edição que é da Real Academia Espanhola, que publica vários clássicos nessas edições comemorativas, tem muito texto de apoio, tá em espanhol, mas o pessoal tá lendo a edição da Companhia das Letras, que é a tradução mais atual e mais completa, também tem vários textos de apoio, e ele é pequenininho, tá? Por isso que ele é tão grosso assim. Ele tem um formato menor, mas não quer dizer que ele seja dessa largura num tamanho normal de livro, né? E, gente, eu tô apaixonada, o pessoal também tá gostando, ao mesmo tempo se sentindo muito desafiado, mas eu acho que vai ser muito legal. Achei que não ia dar tempo da gente ler em julho, mas a gente até tá dando bastante conta disso. Nesse mês de aniversário, a gente tá fazendo encontros todo domingo, então tá sendo muito gostoso também passar por isso, assim, como um diário de leitura, sabe? A gente vai se reunindo uma vez por semana, falando de tudo que a gente conseguiu ler até ali, das dificuldades, compartilhando trechos, lendo trechos também. A gente teve o primeiro encontro que foi para ler os 3 primeiros capítulos, a gente leu em voz alta, fez toda a diferença, e são nesses encontros, assim, inesperados, né, que a gente consegue ver a potência de um grupo, porque às vezes as neuras vão surgindo durante a leitura, a gente acha que só a gente está pensando em determinada coisa, e no grupo a gente vê que não, tem mais gente pensando, e também mais gente perdida, e sem medo de dizer que está perdida, porque faz parte do processo, né? E esses encontros especiais, né, que são excepcionais durante o mês de julho, estão sendo muito, muito, muito bons para mim também, para a gente ficar mais próximos, para a gente passar por uma leitura mais desafiadora juntos, compartilhando. Ai, tô muito encantada com isso também. Bom, e aí, agora eu vou passar para as leituras que a gente vai fazer no segundo semestre de 2021. Elas já foram votadas e selecionadas, o clube já está sabendo, mas em breve eu vou postar também no Instagram uma seleção ali com os livros, um post explicando tudo, e aí também com as fotinhos dos livros, para vocês poderem compartilhar se quiserem, ou salvar, enfim, para ficarem de olho. Também tá tudo isso lá no Catarse, tem uma lista dos livros já lidos e dos próximos, tudo eu coloco lá, é bastante informativo, mas eu vou adiantar aqui pro pessoal do canal essa minha fala com os livros do segundo semestre. Então, depois que a gente terminar o Jogo da Amarelinha, talvez a gente entre em agosto lendo o Jogo da Amarelinha, mas vai ser por pouco tempo, a gente vai pegar um livro bem fininho, o pessoal escolheu A Cachorra, da Pilar Quintana, que é uma escritora colombiana, saiu pela Intrínseca, com tradução da Lívia de Orsola, que é uma grande tradutora. Esse livro eu ganhei de presente, deixa eu até ver aqui para não falar bobagem. A Cíntia foi quem me deu esse livrinho, eu tô com ele há vários meses aqui, ele já foi lido por muitas pessoas e recomendado, e eu tô louca pra ler, mas esperei pra ler junto com o clube. E vai ser então a nossa leiturinha de agosto, a oficial. Um livro pequenininho, curtinho, pra gente se recuperar depois de ler o Jogo da Amarelinha. No mês de setembro, a gente vai ler Antes da Liberdade, da Júlia Álvares, que é uma escritora da República Dominicana, e esse livro tem uma edição antiga, essa edição é antiga, da Companhia das Letras, que saiu com tradução do Sérgio Tellaroli. E, gente, ele custa bem baratinho na Amazon. Eu comprei ele, acho que por R$6, algo assim, e eu tô guardando esse livro há muito tempo. Essa é uma das partes mais loucas, assim, da curadoria, porque às vezes eu já tenho o livro na mão, já descobri uma coisa muito legal, mas eu tenho que esperar para ler com o pessoal, ou então para colocar na votação, enfim, fiquei guardando para isso, e que bom, ele foi escolhido dentro do clube, e a gente vai ler algo da República Dominicana, que é um país sobre o qual eu li praticamente nada, quer dizer, não li nada de literatura e pouca coisa de notícia. E, enfim, vai falar de imigração, é um livro bem interessante, depois vocês podem conferir a sinopse aqui embaixo. Daí, no mês de setembro, a gente vai ler um livro que foi lançado recentemente, tipo, há pouquíssimo tempo mesmo, que é o Kentucky's, da escritora argentina Samantha Schweblin, que é uma das minhas preferidas. Eu já li dela o Distância de Resgate e amei. Eu ainda não tô com o livro em mãos, mas eu vou deixar a capa aqui aparecendo para vocês. Ele é um livro que está saindo pela editora Fósforo, que é independente e tá com umas publicações muito legais, inclusive, e eu tô bem interessada. É um livro que vai falar sobre tecnologia e os seus efeitos na vida da gente, parece ser bem loucão, um típico livro bom pra gente ler
em grupo. Em novembro, a gente vai ler um livro de contos de novo. Parece que novembro tem se fortalecido como um mês da gente ler contos, que eu acho que é uma prática importante também e sei que as pessoas têm dificuldade, então ler em grupo ajuda nisso também, porque às vezes lendo sozinha a pessoa não se motiva para continuar lendo um livro de contos, acha desconexo e tal, e no grupo a gente acaba discutindo um a um. E aí eu coloquei aqui, o pessoal escolheu, A Composição do Sal, da Mahela Badouin, que tem tradução da Nicléa Pedra, e foi publicado pela Arte e Letra, outra editora independente. Eu amo essa capa, acho fantástica. Ele tem a capa dura, e são poucos contos, não é um livro muito extenso. Eu tô louca pra ler também, tava guardando, eu ganhei ele ano passado, e tava guardando pra ler com o clube, e agora vai chegar a vez dele, tô muito feliz. E em dezembro, finalmente, a gente vai ler O Quarto Branco, da Gabriela Aguirre, que é uma escritora que nasceu no Uruguai, mas que mora no Brasil. Então eu coloquei ele como dupla nacionalidade, Uruguai e Brasil, representando aí essa história que tem também um pouco de tom autobiográfico. Ela vai falar um pouco sobre essa experiência de ser uma estrangeira, né, morando em outro lugar e toda essa questão de identidade, parece muito legal. Eu também tô louca pra ler ele há um tempão e agora vai sair essa leitura com o clube. E essas são as nossas leituras, assim a gente vai visitando um pouco de tudo da América Latina. A gente já conheceu vários países nessa brincadeira aí de um ano de clube. A gente já passou então por Nicarágua, Guatemala, El Salvador, Chile, Argentina, Uruguai, agora vai passar por Colômbia, vai passar também por República Dominicana, a gente já passou por Cuba, México, são diversos países e com isso a minha intenção é sempre fazer a gente sair um pouco da zona de conforto e ir na contramão do mercado editorial que nos coloca, nos sufoca com publicações de origem de língua inglesa, anglo-saxônica, né, para falar de um termo mais geral, assim. Então, é um convite para a gente olhar para os lados mesmo, antes de olhar para cima, de olhar para o norte, para o hemisfério norte, porque tem muita coisa legal aqui pra gente. E é isso, assim, esse vídeo é quase um depoimento, um desabafo, uma forma de compartilhar com vocês tantas coisas que eu considero muito legais e que às vezes eu não falo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais do clube, que vocês fiquem de olho também lá no Instagram, porque eu tô publicando muita coisa, muito conteúdo legal sobre o clube, explicando o que é a curadoria, explicando como eu seleciono as leituras. Tô colocando também uma série de depoimentos dos membros do clube, tá muito emocionante, gente. Tem vários depoimentos em vídeo, tem depoimentos escritos também. Vai sair vídeo de melhores momentos dos encontros para vocês verem como a gente é, como a gente é na vida real. Coisas muito engraçadas acontecem nos nossos encontros. E eu queria deixar o convite também para vocês conhecerem melhor clicando aqui no site, porque lá vocês podem ver todas as informações. Eu acho que é um clube que tem muito a acrescentar. A gente desenvolveu uma amizade, digamos, e eu também queria dizer que vocês não se assustem com essa coisa de leitura conjunta, de obrigatoriedade. Tem muita gente que tá no clube e que salta uma leitura ou outra, não consegue ler e não tem o menor problema. A ideia não é pressionar ninguém. A ideia é manter esse espaço aceso, esse espaço funcionando para que a gente tenha sempre um ponto de referência sobre essas culturas. Mesmo que as pessoas não leiam o livro em algum mês ou outro, ou falhem em vários meses, os conteúdos estão lá, a curadoria além dos livros está lá, os sorteios vão continuar acontecendo. E, aliás, no dia de hoje, que eu tô gravando isso aqui, dia 17 de julho, a gente bateu a terceira meta do clube, que eu tinha colocado lá no ano passado. Demorou bastante tempo pra gente atingir essa meta, mas a partir de agora a gente já tá com algumas coisas garantidas. Eu tenho já os marcadores exclusivos do Clube Lia Latinos para dar aos membros, então estou mandando cartinhas escritas à mão com esses mimos. Fiz também adesivos, vou até mostrar para vocês. Gente, isso aqui, ó, é uma prévia dos selos. Eu fiz selos de assinatura para mandar para os assinantes cada vez que eles cumprirem um aniversário aí com o clube. Eu fiz selo de 1 mês de assinatura, que é o selo Gioconda Belli, vou deixar a imagem aqui para vocês. Um selo de 6 meses, que é o selo Juan Rulfo, porque aí o Rulfo foi um divisor de águas pra gente. Eu acho que 6 meses também já é uma data especial pra gente marcar. E o selo de 1 ano, que eu coloquei como Carolina Maria de Jesus, por tudo que ela representou pra gente nessa leitura conjunta. Então agora, todos os assinantes do clube vão receber também como recompensa, assim que assinarem, o marcador do Clube Lia Latinos, que está aparecendo aqui para vocês, e também o seu selo correspondente a cada aniversário que a pessoa
pessoa cumprir aqui com a gente. Cumprir, eu tô pensando no espanhol, né? Cumpleaños, mas enfim. E eu tô muito feliz porque eu tô podendo fazer essas recompensas para todo mundo. Agora que a gente bateu a 3ª meta, eu vou aproveitar todas essas novas artes que eu já tinha adiantado para fazer também outras coisinhas, como eco bag, e mandar pro pessoal. Ou seja, tem muita recompensa, tem muita coisa boa, é muito além de ler os livros, de ter que participar do encontro porque leu. Se não leu e não conseguiu ver nada sobre a obra, não tem problema, dá para participar do encontro mesmo assim, se a pessoa assina nessa modalidade, claro. E, enfim, também quem assina na modalidade das gravações tem acesso às gravações anteriores. Tem bastante coisa, gente. E a ideia é essa, que a gente possa sempre ter muito conteúdo sobre a América Latina, um espaço seguro. E quanto mais o clube cresce, é melhor para todos nós e melhor para mim também, que posso me dedicar por mais tempo a ele, me preparar melhor, estudar muito mais a América Latina, porque tem muito estudo por trás de tudo que eu faço e isso demanda tempo, né? Quanto mais eu consigo me estabilizar com esse trabalho, que é um trabalho também, melhor pra gente, melhor pro clube, melhor pro nosso mercado editorial também. É isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais do Clube Lê Latinos. Comentem aqui embaixo se vocês já leram alguns desses livros, se vocês já são membros do clube também, para o pessoal se emocionar. Comentem aqui. E se vocês tiverem qualquer dúvida, podem deixar aí nos comentários que eu também respondo sobre o clube ou sobre outras coisas que vocês quiserem. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.